nós. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo pela presença mais uma vez dele aqui conosco, através do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Vocês que estão chegando agora, vocês que vão chegar depois, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam com todos nós. Eu me chamo Fátima, abençoada, e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus, não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se juntar conosco. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus Cristo, e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções, interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e o Novo Testamento em que sempre houveram sorteios. Nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco dos versículos 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações. Além das realizadas durante todas as nossas lives, de segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro das 100 ovelhas. E diga qual número de rebanho, de 1 a 100, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12.
E saibam que estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo agora, neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo, no @as_sem-ovelhas. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para que todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18, Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil, ou através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. E muita atenção também, todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos para a sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco, guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Vamos dar início então ao sorteio das ministrações que serão feitas. Antes, vamos iniciar com orações. Lembrando que para continuar recebendo orações, basta você estar nos seguindo ou se inscrevendo e
após essa live, já estarão iniciando as orações todas as madrugadas para vocês. Lembrando que nós estamos com o lançamento do livro da Milena, o livro que é o título dele é Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Lembrando que para adquiri-lo, basta dar uma olhada aqui na descrição da live, que está fixado ali o link para você estar adquirindo o mais novo livro da Milena, lá do Milho Ofertadim, Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Você também... Novo livro, são 12. Exatamente. E você também encontra o link na bio das minhas redes sociais, @milhaofertadim. Isso, tá bom? Não esqueça, dá um pulinho lá. E lembrando que você pode também estar revendendo. E você vai estar ganhando 30% em cada livro que você vender. Tudo para a mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quando a obra verdadeiramente é do Senhor Deus, todos saem ganhando. Muitíssimo amém. Vamos iniciar as nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, nos livrando e nos guardando de todo o mal e toda obra do mal. Eu peço também ao Senhor, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar agora e aonde ela for compartilhada depois, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora estarei apresentando as minhas mãos para darmos início ao nosso sorteio das ministrações. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, do Senhor Deus, que se faz presente aqui conosco agora, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live for compartilhada agora e aonde ela for compartilhada depois. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo. Rogo também ao o Espírito Santo de verdade, que haja o poder do fogo do Espírito Santo de verdade agora sendo derramado sobre o alto de nossas cabeças até a planta dos nossos pés, queimando, destruindo e prendendo todo espírito do mal e toda a obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando início agora ao sorteio. Lembrando que o primeiro livro sorteado é uma meditação para todos nós, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada. Vamos ver qual é o livro sorteado. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Miqueias, que possui 7 capítulos, que é uma meditação para todos nós. Miqueias, que possui 7 capítulos. Vamos ver então qual vai ser dos 7 capítulos que será a nossa ministração e a meditação para todos nós. Livros de Miqueias, capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, é uma meditação para todos nós. Livro de Miqueias, capítulo 2.
Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve ler o capítulo todo para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde quer que você esteja lendo e meditando no livro e no capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Muitíssimo amém. Gratidão. Livro de Miqueias, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que protejo mal contra esta família. Assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca, como me despoja. Reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem e ao que anda retamente. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 2 do livro de Miqueias está escrito assim: ai dos opressores gananciosos. Louvado seja e engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Atenção todos vocês, um novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 afirmações foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. São essas as 7 afirmações. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou outra forma de moradia por outra pessoa. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outra forma de moradia para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São essas 7 afirmações para que você prove na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais. Vamos aqui iniciarmos o sorteio dos 100 rebanhos. Escolham todos vocês um número de 1 a 100 para estar todos os dias de segunda a sexta recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para o número de rebanho ao qual você está escolhendo, de 1 a 100. Lembrando que aos finais de semana são reprises que são repassados no mesmo horário, mas lembrando que elas são sorteadas das lives ao vivo que são passadas de segunda a sexta, são sorteadas 2 lives para estarem sendo reprisadas 12 minutos antes das 8 horas da noite no sábado e 12 minutos antes das 8 horas no domingo, também no nosso canal, @as_sem-ovelhas. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao primeiro rebanho ímpar sorteado. Vamos estar iniciando pelos números ímpares e também estarei passando um livro, um capítulo para quem escolheu pertencer ao número de rebanho par. Rebanho ímpar de número 49 e rebanho 99
estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 49 do rebanho 99, Salmos, capítulo 119, do versículo 153 ao 160. 153 ao 160 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 49 do rebanho 99. Salmos, capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 50 do rebanho 100. Salmos, capítulo 120, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho ímpar de número 37, rebanho 87, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 9 ao 16, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 37 do rebanho 87, Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 38 do rebanho 88, Salmos, capítulo 121, para a sua meditação. Agora vamos dar início às 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu peço a todos vocês que meditem somente no seu pensamento, um número de 1 a 12, para no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada para a sua vida, pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que se faz presente aqui mais uma vez conosco, em mais uma live da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos vocês. O primeiro capítulo sorteado aqui das 12 ministrações do livro de Salmos é o capítulo de número 44. Salmos, capítulo 44, é a nossa primeira ministração. Salmos, capítulo 44, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desaposaste as nações, e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória. E sim a sua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 44 do livro de Salmos está escrito assim: apelo por auxílio divino. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 45 e rebanho 95, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 45 do rebanho 95, Salmos, capítulo 5. Salmos, capítulo 6, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 46 do rebanho 96, Salmos, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 33 e rebanho 83, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Salmos, capítulo 98, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 33 e do rebanho 83, Salmos, capítulo 98, para a sua meditação. Salmos, capítulo 99, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 34 do rebanho 84, Salmos, capítulo 99, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Salmos, capítulo 26, é a nossa próxima ministração.
Salmos capítulo 26, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 26 do livro de Salmos está escrito assim: apelo do justo. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 1 e rebanho 51, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Salmos capítulo 83, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51. Salmos capítulo 83 para a sua meditação. Salmos capítulo 84, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52. Salmos capítulo 84 para a sua meditação. Agora voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 31, rebanho 81. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso no livro de Salmos capítulo 113, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81. Salmos capítulo 113 para a sua meditação. Salmos capítulo 114, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82. Salmos capítulo 114 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 97. Salmos capítulo 97 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura. Os que se gloriam de ídolos, prostem-se diante dele todos os deuses. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 97 do livro de Salmos está escrito assim: a majestade e o domínio de Deus. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora, muita atenção, todos vocês, em nossa denúncia. Basta você provar que uma só dessas 10 afirmações é mentira e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais em dinheiro. Então, prestem bastante atenção, anotem os livros e os capítulos e versículos e estejam conferindo nas Escrituras Sagradas toda essa palavra da verdade do nosso Senhor Deus. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família.
para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada, para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Muitíssimo amém. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas. E para ofertar, esse não é. Então, lembrando a todos vocês também pelo lançamento do livro da Milena, aquela ministradora da do nosso canal @mileofertadim, uma pregadora e empresária de milhões em 12 princípios. Lembrando que é uma coleção de 12 livros que vocês podem estar aprendendo 100% como está escrito nas Escrituras Sagradas, a ser um pregador ou uma pregadora e um empresário, uma empresária de sucesso
tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O link para você adquirir o livro está aqui na descrição da live ou na bio, dependendo da live, do canal que vocês estejam nos assistindo. Na bio do Milha Ofertadinho. Isso, na bio da Milha Ofertadinho, @ aquele azinho com um círculo em volta, e Milha com 2 L's e E Ofertadinho, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Vamos dar continuação aqui ao sorteio dos 100 rebanhos. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho ímpar sorteado é o rebanho de número 13, rebanho 63, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso no livro de Salmos, capítulo 115, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 13 do rebanho 63, Salmos, capítulo 115. Salmos, capítulo 116, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 14 do rebanho 64, Salmos, capítulo 116, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 5 e rebanho 55. Que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 33, que é o livro de Miqueias. 7 capítulos possui o livro de Miqueias. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui para a meditação dos rebanhos sorteados. Livro de Miqueias, Miqueias, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55, Miqueias, capítulo 3, para a sua meditação. Miqueias, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56, livro de Miqueias, capítulo 4, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações, somente do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo do livro de Salmos a ser sorteado é o capítulo de número 85. Escolham somente no seu pensamento um número de 1 a 12, e no final dessa live recebam um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada para a sua vida pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Salmos, capítulo 85, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, e encobriste os teus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te revestiste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 85 do livro de Salmos está escrito assim: pede-se o perdão de Deus. Glórias, aleluias. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho ímpar sorteado é o rebanho ímpar de número 7, o rebanho 57, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 27, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7 do rebanho 57, Salmos, capítulo 27. Salmos, capítulo 28, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 do rebanho 58, Salmos, capítulo 28, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 19 e rebanho 69, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 130, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 19 do rebanho 69, Salmos, capítulo 130. Salmos, capítulo 131, para quem escolheu ser parte do rebanho par 20 do rebanho 60, Salmos, capítulo 131, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo é o capítulo de número 34. É a nossa próxima ministração, Salmos, capítulo 34, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo,
O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 34 do livro de Salmos está escrito assim: provai que o Senhor é bom. Glórias e aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Gratidão pela presença de todos vocês, pois estamos aqui ao vivo nas 7 principais redes da internet com a nossa igreja virtual, @as_sem ovelhas ao vivo. Glórias, aleluias. De segunda a sexta, sábados e domingo, reprises sorteadas durante a semana para estarem sendo reprisadas 12 minutos antes das 8 horas da noite de sábado e de domingo. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 23 e rebanho 73, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Salmos capítulo 61, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 23 e do rebanho 73, Salmos capítulo 61 para a sua meditação. Salmos capítulo 62 para quem escolheu ser parte do rebanho par 24 do rebanho 74, Salmos capítulo 62 para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 47 e rebanho 97, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de livro 43, que é o livro de João. 21 capítulos possui o livro de João. Vamos ver então qual vai ser o capítulo escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de João, capítulo 12. Para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47, do rebanho 97, João, capítulo 12 para a sua meditação. João, capítulo 13. Para quem escolheu ser parte do rebanho par 48 e do rebanho 98, o livro de João, capítulo 13 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 130. Salmos capítulo 130 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 130, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 130 do livro de Salmos está escrito assim: das profundezas clamo ao Senhor. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora, abençoados, irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, muito importante para todos vocês. Lembrando que vocês devem anotar os livros e capítulos para estarem confirmando todas as palavras do nosso sacerdote, que é 100% como está escrito nas Santas Escrituras Sagradas do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Prestem bastante atenção, por favor. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19
e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas, onde vocês podem estar retornando, assistindo novamente, pausando e anotando os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. Para ofertar ou dizimar, basta acessar esse QR Code aqui acima da minha cabeça ou no link que está fixado abaixo aqui nos comentários da live ou no vídeo fixado no perfil, tá bom? E vamos agora ao sorteio de mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 25 e rebanho 75, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 16, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 25 do rebanho 75, Salmos, capítulo 16, para a sua meditação. Salmos, capítulo 17, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 26 do rebanho 76, Salmos, capítulo 17, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 43 e rebanho 93, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 39, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 43 do rebanho 93, Salmos, capítulo 39. Salmos, capítulo 40, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 44 do rebanho 94, Salmos, capítulo 40, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo do livro de Salmos, Salmos, capítulo 119, do versículo 145 ao 152. Glórias e aleluias. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, todas elas também são numeradas. Senhor Jesus, ó Cristo, nosso santíssimo e verdadeiro pastor,
Em teu nome, Santíssimo, eu lhe peço a libertação dessas vidas, das suas ovelhas, que estiverem agora junto conosco nessa live da sua igreja virtual, as underline sem ovelhas. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus ao Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, queimando, destruindo todo o mal e toda a obra do mal que estiver sobre cada uma vida aqui presente nessa live e de cada uma vida que vai chegar depois nessa live. E que todas elas sejam limpas pelo poder da tua santa palavra, sendo ministrada agora. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor meu muitíssimo. Amém. Gratidão ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso pela presença através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 119, do versículo 1, do versículo 145 até o 7º versículo, está escrito assim. Salmos capítulo 119, do versículo 145 até o 7º versículo, está escrito assim. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra, espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, escolha o número de 1 a 6, seja você também parte do 100 rebanho do Senhor Jesus. Rebanho ímpar 39, rebanho 89, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 42, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39, do rebanho 89, Salmos capítulo 42. Salmos capítulo 43, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90, Salmos capítulo 43, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 41 e rebanho 91, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 30, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91, Salmos capítulo 30. Salmos capítulo 31, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92, Salmos capítulo 31, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo sorteado, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade, é o capítulo 39. Salmos capítulo 39 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 39, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste os meus dias, o comprimento de alguns palmos, a tua presença, ó, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 39 do livro de Salmos está escrito assim: a vaidade da vida. Glórias, aleluias, vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 10,
rebanho ímpar de número 9 e rebanho 59 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluias, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 9 do rebanho 59, mas somente o versículo 121 ao 128. Salmos capítulo 123, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 10 e do rebanho 60. Salmos capítulo 123, para a sua meditação. Agora, mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 29 e rebanho 79, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 49, que é o livro de Efésios. 6 capítulos possui o livro de Efésios. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Efésios, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 29 do rebanho 79, livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 30 e do rebanho 80, Efésios, capítulo 4, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 21. Salmos capítulo 21 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 21, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade. Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu la deste. Sim, longevidade para todo o sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 21 do livro de Salmos está escrito assim: ações de graças pela vitória. Glórias, aleluias. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 3 e rebanho de número 53, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 13 do rebanho 53, Salmos capítulo 3. Salmos capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 4 do rebanho 54, Salmos capítulo 4, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 21 e rebanho 71, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 47, 2 Coríntios. 13 capítulos possui o livro de 2 Coríntios. E o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus é o capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 21 e do rebanho 71, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 12, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 22 do rebanho 72, 2 Coríntios, capítulo 12, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 10. Salmos 10. 10º livro a ser ministrado, Salmos capítulo 10. Do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos e em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus
Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos teus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 10 do livro de Salmos está escrito assim: a derrubada dos ímpios. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 27, rebanho 77, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro 59, que é o livro de Tiago. 5 capítulos possui o livro de Tiago. Vamos ver então qual dos 5 capítulos estará sendo escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Livro de Tiago, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 27 do rebanho 77. Tiago, capítulo 2, para a sua meditação. Tiago, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 28 do rebanho 78. Tiago, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar aqui sorteado, que é o rebanho ímpar de número 11 e rebanho de número 61. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 16, livro de Neemias. 13 capítulos possui o livro de Neemias, no qual o próximo a ser escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade. Neemias, capítulo 7, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 11 do rebanho 61, livro de Neemias, capítulo 7. Neemias, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 12 do rebanho 62, Neemias, capítulo 8, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo é o 64 a ser ministrado. Salmos, capítulo 64, glórias e aleluias. Do versículo 1 ao versículo 7 está escrito assim: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas para as ocultas atirarem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam-e secretamente armar ciladas. Dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escortitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 64 do livro de Salmos está escrito assim: proteção contra os inimigos. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 15 e rebanho 65, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 34, o livro de Naum. 3 capítulos possui o livro de Naum. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui para a meditação dos rebanhos sorteados. Livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 15 do rebanho 65. Livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 16 do rebanho 66. Livro de Naum, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 17, rebanho 67, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de Salmos, capítulo 25, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 17 do rebanho 67. Salmos, capítulo 25, para a sua meditação. Salmos, capítulo 26, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 18 do rebanho 68. Salmos, capítulo 26, para a sua meditação.
Agora, todos vocês, abençoados, irei apresentar uma mensagem da minha filha, que também é filha do meu marido, que é o apóstolo e sacerdote desse ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Prestem bastante atenção, anotem os livros, os capítulos e estejam conferindo nas escrituras sagradas do Senhor nosso Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Muitíssimo amém, sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos, lembrando que essa live fica salva e você pode estar retornando e anotando todos os livros e capítulos e conferindo na Bíblia Sagrada. E para ofertar, pode ser através desse QR Code aqui acima da minha cabeça, ou no link fixado no comentário da live, ou no vídeo fixado no perfil. Na descrição da live, perdão. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos. Vamos aqui à 12ª e última ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Salmos capítulo 128 é a nossa 12ª e última ministração. Salmos capítulo 128, do versículo 1 ao 6, pois possui somente 6 versículos. Está escrito assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos
como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 128 do livro de Salmos está escrito assim: temor de Deus e felicidade no lar. Glórias, aleluias. Agora vamos ao último rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 35 e rebanho 85, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 135, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 e do rebanho 85, Salmos, capítulo 135. Salmos, capítulo 136, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36 e do rebanho 86, Salmos, capítulo 136, para a sua meditação. Agora vamos às 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu peço a todos vocês que meditem somente no seu pensamento o número de 1 a 12. Lembrando que o primeiro livro sorteado é o livro de Miqueias, capítulo 2, que é uma meditação para todos nós. Agora, para quem pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 3, Salmos, capítulo 44, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 1, Salmos, capítulo 26, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, Salmos, capítulo 97, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 7, Salmos, capítulo 85, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, Salmos, capítulo 34, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 6, Salmos, capítulo 130, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 8, Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 145 ao 152. 145 ao 152 do capítulo 119 do livro de Salmos. Para você que pensou no número 11, Salmos, capítulo 39, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 2, Salmos, capítulo 21, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 4, Salmos, capítulo 10, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 12, Salmos, capítulo 64, é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 10, Salmos, capítulo 128, é a palavra revelada para a sua meditação. E vamos todos agora, para todos vocês, que quer reconhecer ao Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare abaixo dos comentários dizendo assim: eu, escreva o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, faça essa leitura em voz alta. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E continuando a oração: Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos,
que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E volte na próxima live para estar confessando publicamente, para que você faça se cumprir o livro de Mateus, capítulo 10, onde o Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que me confessar diante do homem aqui na terra, eu também confessarei ele diante de meu Pai que está no céu. Todo aquele que me negar diante do homem que está na terra, eu também o negarei ele diante de meu Pai que está no céu. Então, faça-se cumprir a palavra do nosso Senhor Deus em sua vida, verdadeiramente como está escrito. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos para a sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do nosso Senhor Deus para conosco. Me perdi, se botou a mão aqui. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Muita atenção também nos benefícios e importâncias em você ser seguidor e membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de estar interagindo com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, vocês têm a flexibilidade nos horários das lives, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalho, às oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Lembrando a todos vocês que foi lançado o livro da Milena, da pregadora, ministradora do Mille Ofertadim, @MilleOfertadim, com o título de Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Lembrando que é uma coleção de 12 livros, onde vocês podem estar adquirindo, abençoando a ministradora da palavra do nosso Senhor Deus, para que vocês sejam 100% abençoados. Porque todo aquele que te abençoar, eu abençoarei. Todo aquele que não abençoar, já sabe o contrário. Será amaldiçoado. Isso. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos até aqui, vocês que estão conosco até agora, vocês que chegaram depois, muitíssima gratidão. Fiquem todos com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês na próxima live. Meu muitíssimo amém, muitíssima gratidão.